Fala pessoal, meu nome é Mário Pisani e hoje eu vou fazer uma aula aqui para vocês utilizando o indicador IFR, mostrando para vocês como a gente pode fazer aí para operar com esse indicador, é um indicador de volatilidade dentro do mercado, buscando pontos de compra e de venda dentro do nosso gráfico através de suas divergências. E também olhando situações onde a gente deve ficar um pouco mais de fora do mercado por ele estar sobrecomprado ou sobrevendido. Tem aula anterior falando desse indicador. É só você voltar aí nos vídeos aqui do Ogroflix que você vai encontrar as aulas falando um pouco mais sobre esse indicador poderoso dentro do mercado. Vamos lá para a aula de hoje, direto ao ponto, tá? Lembrando, esse curso de verão ele é 100% gratuito, então deixem o like, verifiquem se você está inscrito no canal, se não se inscreva e também ativem o sininho e compartilhem com os seus amigos. Vamos lá então, olha só. Vou colocar aqui a exemplo, igual a gente fez no vídeo anterior, o BOVA11. Porque se eu quero operar, por exemplo, o índice Bovespa, tá, pessoal? Eu posso operar através do BOVA11. Então, aqui a gente tem o IFR, tá? Então, eu estou aqui a esse exemplo aqui, o IFR de 14 períodos. Lembrando que o IFR, eu posso fazer a marcação dele aqui do 70, tá? Então, sempre que ele estiver acima de 70, ele está sobrecomprado. Abaixo de 30, ele está sobrevendido. E aí eu posso verificar a existência dessas divergências dentro do nosso gráfico. Aqui eu tenho uma primeira divergência, né? Então, veja que interessante. O índice Bovespa estava fazendo máxima maior que a anterior, certo? Enquanto que o IFR não fez mais máxima maior que o anterior, e sem contar que ele estava num eixo sobrecomprado. Então, eu posso fazer na marcação aqui do índice Bovespa, eu posso marcar esse último suporte deixado, que foi aqui, suporte intermediário, colocar aqui uma posição vendedora na perda desse suporte e projetar um alvo de Fibonacci para baixo nessa condição. Então, ó, perdeu aqui, eu tenho esses alvos para baixo dessa movimentação do índice, por conta da divergência que o IFR gerou para nós. Ah, mas o índice Bovespa não dá para operar. Então, eu posso ir para o BOVA11. Tá? Então, eu vou ali no BOVA11 e tento verificar essa existência. Então, ó, vou colocar aqui, ó. Vou colocar as linhas aqui marcando o 70 e o 30 do IFR, tá? Então, ó, na posição aqui eu vou deixar posição de 70, vou estender a linha para os dois lados. Então, aqui significa sobrecomprado, tá? E a gente tem também a linha sobrevendida do IFR, que seria abaixo de 30. Tem gente que até deixa o IFR até mais forçado, coloca 80 a 20, dá para você fazer isso também, tá? Mas 30 e 70 é o convencional. Vamos pelo convencional. Então aqui você tem a mesma situação, ó, ele fazendo aqui topos, tá? E o IFR fazendo a divergência aqui com topos menores, certo? Então, isso significa que se ele perder um suporte, e esse é o suporte anterior, eu tenho uma condição vendedora aqui dentro do mercado. E aí eu posso vender e colocar meus alvos de Fibonacci. E o stop sempre na ponta contrária. São condições que a gente tem dentro do nosso gráfico para tentar trabalhar nessas viradas de mercado. Então, ele tem seus topos aqui, topos de maneira ascendentes, enquanto o IFR veio de uma maneira descendente. Então, se ele perder um suporte, então aqui eu tenho um suporte dele que está sendo perdido, eu projeto esse movimento aqui para baixo. Foi perdido, eu tenho os alvos para baixo. E eu posso também olhar em situações de alta, tá? Então, aqui, por exemplo, o BOVA11, ele estava caindo e o IFR já estava ali subindo. Então, nesse caso aqui, eu marco o último topo, que foi esse deixado, projeto aqui o alvo de Fibonacci para cima. Então, eu tenho o primeiro, segundo alvo de fio para fazer parciais e o meu stop, que ficaria aqui no suporte dessa operação, pegando aí as divergências do IFR. Podem até aparecer divergências, tá, pessoal? De repente, num meio de campo, assim, dentro dela, né? Então, você olhando ela não chegando assim ali na zona sobrecomprada ou sobrevendida, mas uma divergência ou outra aparecendo, ou o IFR rompendo um topo antes
do sinal completo, isso pode também entregar para você. Mas geralmente aqui a gente tem a sinalização muitas vezes bem definida. Veja que interessante, ó. Ela estava caindo aqui, tá? E o IFR nessa movimentação, ele já não estava caindo, ele estava aqui, ó, tinha feito uma mínima e já estava fazendo mínimas maiores, ó. Tá? Então ele não estava caindo, rompeu o topo anterior, que está aqui, ok? Eu tenho uma compra, o meu stop fica no último fundo e meu alvo projetado para cima. Stop, entrada e alvos, ok? Então, essa é a forma aí de você trabalhar através do IFR. Para quem trabalha no índice Bovespa, e aí no caso vai operar pelo BOVA11, vai super bem, porque o BOVA11 ele é super bem comportado, diferente de ações. Ações, muitas vezes, elas podem te gerar alguns sinais em falso, né? Principalmente se você olha, por exemplo, de repente uma ação diferente, ela pode gerar um sinal em falso. Mas aqui eu peguei exemplo a Vale. Veja que a Vale aqui, ó, IFR da Vale, já não fez mínimas menores, ó, cada vez maiores as mínimas, ó. Enquanto a Vale aqui tinha feito mínimas menores, ó. E ela estava fazendo mínimas maiores. Até que a Vale veio e conseguiu romper essa resistência dela, ó, tá? Então ela rompeu essa resistência. Então eu lanço aqui a projeção desse alvo para cima. Tá? Então eu teria entrada e os pontos. Eu posso definir o meu stop, por exemplo, no último fundo anterior, para segurança aí dessa compra dentro do papel. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado aí por assistir essa videoaula. Espero que essa aula ajude vocês aí para utilizar esses indicadores, principalmente numa tomada de decisão. Só uma coisa, tá? Usar os indicadores, então a gente fez aí a do MACD e também do IFR, não é só isso que você tem que fazer para estar fazendo a sua operação, né? Junte um contexto, ok? Então, junte o IFR, junte a média móvel, o price action, tá? Que aí você vai ter um bom trade na hora que você estiver operando dentro do mercado. Valeu, pessoal. Grande abraço para vocês e até a próxima aula.